Isaías capítulo 45, versículo 22. Aliás, eu vou ler 19 ao 22, tá bom? Não falei eu em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Quem crê assim? Congregai-vos, diga para o seu irmão, e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ainda se vier noites traiçoeiras, nada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Podeis vos assentar em nome de Jesus? Como disse o Senhor através do profeta Isaías, gente, ele não falou em segredo, ele não falou em lugar de trevas, ele não foi aos lugares mais obscuros, os lugares mais longínquos, os lugares mais distantes do povo. Mas quando Jesus veio à terra, ele veio e uma estrela mostrou onde ele estava. E todos o identificaram, todos aqueles esperançados na promessa dos profetas, já tinham em seu coração a esperança da fé de que ele se manifestaria no mundo. Em Belém da Judéia, Jesus nasce lá e mostra o cumprimento da palavra, o cumprimento da profecia. Então Jesus exerce o seu ministério à frente de todos. É interessante que quando prenderam Jesus para crucificá-lo, ele disse: eu nunca falei em segredo, eu sempre estive no meio de vocês, e agora vocês vêm me prender como se eu fosse um cão sarnento. Jesus estava lá, mostrando a luz no meio das trevas, amém? Mostrando a presença de todos, o caminho. Quando ele disse, lá em João escreve as palavras de Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso a uma multidão. Por isso que Deus aqui pelo profeta Isaías diz: eu nunca falei em segredo e nunca em trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó que seria vão me buscar, muito menos a qualquer outra nação do mundo inteiro. Mas ele diz: eu falo a verdade e proclamo o que é direito. Amém? E quando ele fala, eu falo a verdade e proclamo o que é direito, ele dá a orientação. Ele diz: congregai-vos e vinde. Diga: congregai-vos e vinde.
Essa é a orientação de Deus para nós. Que a gente venha e nos congregue, ou seja, que possamos hoje fazer parte do projeto salvífico de Deus. Ele diz: chegai-vos todos. Diga para o seu irmão: chegue-se a Deus. Congregue-se. Venha à presença de Deus. Ele diz: chegue todos aqueles que escaparam das nações. Irmão, você escapou de uma grande maldição quando você entregou ou quando você percebeu a necessidade de se entregar a Cristo. E ele diz: nada sabem. Quem aqui já adorou uma imagem de escultura, seja ela de madeira, seja ela de gesso, de ouro, de prata, de bronze, de ferro? Quem já adorou alguma imagem de escultura aqui? Quem já se curvou a ela? Quem já fez várias vezes rezas, né? Reza quer dizer falar, gente. Rezar é falar, orar é falar também, tá? Então não há uma diferença nessa questão. Quando eu falo eu estou rezando, eu estou falando. Quando eu falo estou orando, eu estou falando. Amém? Então muitas pessoas já rezaram aos deuses de pau, pedra, gesso, aos santos, como a gente fala aqui no Brasil, né? Mas imagine você o que ele diz. Leia comigo. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens. De quê? De escultura. Ele está dizendo que ninguém sabe o que está fazendo quando vai adorar essas imagens de escultura. Por quê, pastor? Ele também diz: e fazem súplicas a um Deus com D minúsculo que não pode salvar. Então, a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só há um nome, que é Jesus Cristo. Amém? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Tá? Com todo amor e respeito a Maria, mas ela não pode fazer nada. Porque ela não é medianeira, ela não pode mediar. Ela não pode nos levar até Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou. Amém? Ele poderia ter dito eu e minha mãe, mas ele disse eu sou. Amém? Então a gente, com todo respeito e carinho, a gente tem que mostrar ao irmão, seja evangélico ou católico, que há um grande desentendimento em relação ao caminho da salvação. E quando nós falamos de salvação, ele está falando em congregar, em buscar, em escapar da mentira do mundo, da idolatria do mundo, da disfarçatez do mundo, que leva os homens a uma falsa religião. Versículo de número 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus. Quem crê assim? Ele diz: não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para onde? Olhai para mim, ele diz. Ele não diz olha para o santo, olha lá para o Deus fulano de tal, né? Olha lá para o babalorixá, olha lá para o Exu, o caboclo, o guia. Não, ele está dizendo olha para mim. Quem quer ser salvo? Então ele está dizendo olha para mim e sede salvos. E sede salvos. Quando você olha para Jesus, você tem algumas percepções. A visão de Cristo nos leva à experiência da salvação. Amém ou não amém? Ele diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, essa experiência de salvação só acontece quando nós olhamos para Ele. O nosso olhar, ele diz muita coisa. Até porque os olhos são as janelas da alma. Se você olhar para o mundo, você será igual ao mundo. Se você olhar para Deus, de certo que você será igual a Deus. Amém?
Você vai cada dia purificar e santificar a sua vida quando você olha para Deus. Mas quando você olha para o mundo, infelizmente já não há salvação. O mundo jaz no maligno, irmão. Você pode dizer para o seu irmão, o mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. Quando o diabo desobedeceu Deus, quando ele se rebelou contra Deus, ele foi lançado, não foi no inferno. Ele foi lançado no mundo. Por isso que o mundo está em trevas. Por isso que o mundo está tão ruim de se viver. Por isso que está tão medíocre o evangelho que tem sido pregado nessas últimas horas antes do arrebatamento. Porque cada dia que passa, o amor de muitos se esfria. Cada dia que passa, a igreja tem se apostatado do caminho. Cada vez mais o diabo tem lançado no mundo todo, no mundo inteiro, formas, maneiras de persuadir as pessoas a se desvirtuarem de Cristo. Quem aqui já viu aquele adesivo propriedade exclusiva de Jesus? Quem já viu? Já botaram até no carro, né? Tem gente que bota propriedade exclusiva de Jesus. Uma vez um cidadão estava passando por uma casa, ele vinha na calçada, ele viu essa frase num portão, propriedade exclusiva de Jesus. E ele é um servo de Deus. Quando ele leu aquilo, ele ficou muito feliz e disse, poxa, como é bom de manhã cedo sair de casa para o trabalho e já dar de frente com uma frase tão bonita como essa, reconhecendo que ali moram pessoas que são tementes a Deus também. E ele foi para o seu trabalho, lá passou, labutou o dia todo, e ao retornar, ele disse, eu vou passar por aquela casa de novo, porque me deu uma grande alegria em ver aquela frase. E quando ele estava ainda um quarteirão e meio daquela casa, ele começou a ouvir uns gritos, desvairidos, uns gritos assim bem altos, e palavrões, palavras torpes sendo faladas assim, sabe? E ele ouviu e disse, meu Deus, aonde é essa confusão? Da onde vem tanto barulho? E ele foi andando e se aproximando, e faltando meio quarteirão, ele começou a identificar e pôs a mão sobre a cabeça e disse, eu não acredito que é naquela casa. Mas aí ele foi caminhando, e parou de frente, e de frente ele percebeu que os gritos, que os palavrões, que todo aquele barulho vinha de dentro daquela casa que dizia, propriedade exclusiva de Jesus. E ele olhando para aquela casa, de manhã teve uma alegria, de noite uma tristeza, porque ele pensou consigo mesmo, a placa diz, propriedade exclusiva de Jesus, mas que pena que está alugada para o diabo. Que pena. Quantas pessoas dizem que são propriedades exclusivas de Jesus? Quantas pessoas dizem que são de Deus, irmão? Quantas dizem que entregaram a vida a Cristo, mas têm alugado o seu tempo para Satanás? Tem se vendido ao diabo. Tem se dado por um punhado de lentilhas, tem deixado que o diabo alugue o seu coração. E Satanás vem com muitas propostas de aluguel, porque ele não quer morar em trevas. Trevas ele já sabe que tem. Ele quer lugar de luz, porque ele sente saudade de quando ele estava lá. Sabe, irmão? Ele não pode mais voltar para o reino eterno de Deus. Mas cada um de nós somos o reino de Deus na terra. E quando Satanás vê você, ele vê essa placa, propriedade exclusiva de Jesus. E ele diz, ali tem luz. Porque onde Jesus está, ele que disse, eu sou a luz do mundo, onde ele está, tem luz. E Satanás pensa consigo mesmo, já que eu não posso ir morar lá em cima, eu tenho uma grande oportunidade de matar minha saudade. Entrando nessa casa, entrando nessa vida, entrando nesse coração de luz, porque assim eu vou poder passar um tempinho mais perto daquilo que um dia eu perdi. Só que, irmão, ele não vai lá somente para sentir a sua luz.
Lá em João 10, verso 10, diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quando ele entra naquela casa, que muitas vezes está adornada por essa palavra que nós pregamos, está limpa, está purificada, está bem lavadinha, ele entra para matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso com muita, mas muita perseverança. Por isso, irmãos, que a Bíblia nos mostra que olhar para Cristo é ter essa experiência de salvação. Quando eu olho para Jesus, Ele me conduz a uma humilhação, a uma percepção de que eu tenho que me humilhar diante da sua grandeza. Quando eu olho para Cristo, eu percebo a necessidade de uma transformação interior inteira. Não pela metade, não compassadamente, mas inteiramente, objetivamente e de forma integral. Não dá para demorar. Há muitos irmãos que ficam nessa coisa de fazer um compasso espiritual na fé. Não, devagarzinho a gente vai. Devagarinho a gente vai chegando lá. Irmão, quando a gente olha para Cristo, a gente percebe a nossa necessidade de sermos transformados inteiramente. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, segunda carta. Amém? Versículo 7 diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória? Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais, está falando de Moisés, muito mais é em glória o que permanece. Amém? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Isso quer dizer que tudo que é transitório, compassado, tudo que é, sabe, que a gente vai fazendo assim de forma pequena, torna-se integral. Amém? Eterno. E ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, todos com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, essa é a vontade de Deus. Que ninguém aqui ponha véu, mas com o rosto descoberto, todos refletindo como um espelho, não está falando como vários, mas como um espelho, a glória do Senhor. Amém? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem pode dizer um glória a Deus? Então, a proposta
de quando eu olho para Cristo é a mesma, entre aspas, de quando Moisés foi e olhou e viu o Senhor. Ele desce com o rosto cheio de glória, ele coloca véu para que ninguém veja a glória transitória. Mas a proposta de Jesus é esta: que todos nós olhemos para Ele e com o rosto descoberto, todos como um espelho, mostremos a glória de Deus, não uma glória transitória, mas uma glória eterna. E aí, irmão, quando nós olhamos, nós somos iluminados, diz o salmista no Salmo 34, no versículo de número 5, diz: porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo, 34, verso 5, né? Pronto. Diz assim, vamos ler do 1 ao 5. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriai no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém ou não amém? Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. Grife isso. Contemplai-o, diz o salmista, e sereis iluminados. Amém? Grifou? Davi estava na presença de Abimeleque, irmão, se fingindo um homem maluco, numa situação difícil, mas ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Amém ou não amém? Então, quando eu olho para o Senhor, eu tenho a percepção dessa luz que vem, e Ele vem para iluminar e me conduzir a um caminho de purificação de todas as impurezas. João escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 3, verso 3, abra aí, primeira carta de João. Perdão, 1 a 3, vamos ler. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos a percepção de sermos purificados. Mas, querido, ainda há essa percepção que nos leva a uma alegria verdadeira, porque eu percebo que olhar para Cristo me transforma, me dá firmeza, me dá pureza, me dá coragem. Coragem de enfrentar o mundo de cabeça erguida. Mas quem pode olhar para Jesus aqui? Quem pode fitar os olhos nele? A Bíblia diz que quando Moisés foi ao monte, só ele viu. E um dia, o próprio povo disse: Moisés, é melhor que o Senhor fale com a gente, porque se for Deus que fale, nós morreremos. Então eles não entravam na presença de Deus. Eles pediam Moisés que entrasse lá. Só que o ministério de Cristo é que todos nós entremos na presença de Deus, e que possamos todos nós olharmos para Ele. Amém?
Então diga, você também pode olhar para ele. Agora, como que você deve olhar para ele? Você não deve olhar para ele como uma pessoa orgulhosa de si, que bate no peito como um certo fariseu e dizia consigo mesmo: eu sou bom, eu cumpro a lei, eu não sou como esse pecador, eu sou um homem que faço minhas boas obras. E do outro lado havia um pecador que dizia: eu sou um pecador, eu sou um homem miserável. E Jesus, ao falar esse exemplo, ele nos trouxe à luz de que aquele arrependido pecador era ouvido por Deus e o soberbo fariseu religioso não era. Então, quando você olhar para ele, você tem que olhar cheio de fé, mas com muita humildade, amém? Quando nós percebemos a necessidade de olhar para ele, nós percebemos que todo o nosso passado acabou. Jesus, ele vem para destruir as obras do diabo. Está na carta de Pedro. Mas também aos Romanos, Paulo fala no capítulo 8, que o nosso passado, ele fica para trás no momento em que nós olhamos para Cristo. Nós não temos mais que olhar para trás, mas olhar para frente. Amém? Para o futuro, como está lá na carta de Tito, no capítulo de número 2, ele fala que nós temos que olhar para o que virá, e ele virá. Diga para o seu irmão: ele virá. E você tem que olhar para ele, sabendo que ele está vivo e virá. Amém? Então, amados, essa questão de olhar pode mudar a sua vida. Os olhos são as janelas da alma. Havia um homem. Este homem, ele era muito rico, tinha um filho que gostava de ir com ele visitar as exposições de quadros. Esse homem muito rico, ao longo da sua vida, foi comprando os quadros de Van Gogh e de outros pintores famosíssimos e caríssimos. Este homem comprava e comprava e comprava, e ele, amante da arte, ele sempre comprava todas as vezes que haviam exposições e haviam leilões, ele comprava, ele arrematava um quadro e outro quadro e outro quadro, e ele foi juntando dentro da sua casa, da sua grande mansão, vários quadros de pintores famosos, Picasso e outros mais, e todos os quadros valiam milhões e milhões e milhões. Mas um dia, naquela época, chegou a guerra naquele país, e o seu filho foi para a guerra, foi para a batalha, porque o pai já estava velho e apenas o filho poderia ir para a batalha. Então o filho dele foi, e foi um soldado destemido na batalha. Fez tudo o que se esperava que ele fizesse. E por fim, o filho morreu no campo de batalha, salvando vários dos seus colegas, dos seus companheiros de batalha. A carta chegou para o pai dizendo: olha, seu filho morreu no campo de batalha como um grande herói, um grande salvador, porque ele salvou todo um regimento de soldados que estavam no campo de batalha, foram salvos através da atitude, através do trabalho que ele desempenhou. E um dia, um jovem, o melhor amigo do seu filho, no campo de batalha, também soldado, bateu na porta da mansão do pai e disse: o senhor deve ter chorado muito, porque uma pessoa tão especial como seu filho se foi, e eu sei que isso foi duro, foi um golpe duro para o senhor. Mas eu trouxe aqui algo que talvez possa ajudar o senhor, possa trazer para o senhor um conforto.
e deu a ele um embrulho. E ao desembrulhar, ele viu um quadro, e esse quadro tinha desenhado o rosto do filho morto. E aquele homem olhou e disse: quem desenhou o meu filho com tanta propriedade, tendo a visão do que representava, de como meu filho via as coisas? Eu vejo nesse quadro uma percepção total da personalidade do meu filho. Quem foi que pintou isso tão bem? E aquele rapaz olhando para ele disse: foi eu, senhor. A gente sempre falava do senhor, e ele dizia que o senhor era um amante da arte, e eu, como sou uma pessoa que gosto de desenhar, desenhei o seu filho, e achei que seria muito bom trazer esse desenho para o senhor, até porque eu fui o último homem que ele salvou no campo de batalha. Ele estava me carregando nos braços, quando uma bala atravessou o coração dele, e ele caiu ao chão comigo. E aquele pai choroso olhou para ele e disse: quanto custa esse quadro do meu filho? Ele disse: jamais eu poderia cobrar esse quadro, porque o seu filho me salvou. Eu vim apenas entregar o quadro ao senhor, e nenhum dinheiro pode pagar o que ele fez por mim lá no campo de batalha. Nada mesmo que o senhor me desse poderia servir para me retribuir pelo que ele fez por mim. Pode ter certeza, seu filho me deu muito mais do que tudo que o senhor tem. Seu filho me deu a vida. E aquele pai ficou com o quadro, fechou a porta. Passaram-se alguns anos, o pai veio a falecer também. E aí não tinha herdeiro. E tudo que o pai tinha, todos os quadros, todas as propriedades, tinham que ir a leilão. E ali se sentaram várias pessoas ricas, porque sabiam da quantidade de quadros, da coleção de quadros caríssimos, famosíssimos, que aquele homem tinha quando vivo. Então assentaram-se todos, assim como vocês estão assentados diante de mim, e o leiloeiro colocou à frente deles assim o primeiro quadro, e o primeiro quadro era o quadro do filho. E o leiloeiro disse: quem vai dar o primeiro lance? Vamos começar com $100 mil. Ninguém. $200 mil. Ninguém. E ele disse: então vamos baixar o lance. 50 mil, 40 mil, 30 mil dólares. Ninguém deu lance nenhum. E aquele quadro, apesar de todos os outros quadros famosíssimos que tinha na casa do pai, era o quadro que o pai mais amava e que mais valorizava em toda a sua coleção, porque esse quadro era o quadro do filho que ele havia perdido. E o leiloeiro baixou para 20, e ninguém se manifestou. $10 mil, ninguém. $5 mil, ninguém. E a coisa foi descendo e descendo, e ninguém valorizava aquele quadro. Até que o leiloeiro disse $100. Ninguém. Ninguém queria valorizar aquele quadro. O quadro do filho amado. Então um homem começou a gritar: você vai ficar aí até quando enchendo o saco da gente? E o outro gritava do outro lado e dizia: por que você está perdendo o nosso tempo? Nós viemos aqui atrás dos famosos. E você está colocando esse quadro, por que você não tira esse quadro logo aí do lado? E ninguém queria, e todos começaram a reclamar e a repudiar o quadro. Até que uma vozinha, bem simples lá atrás, disse: eu dou $10. É tudo o que eu tenho. Eu sou o faxineiro da casa. E eu não tenho mais para dar, senão eu daria. Mas eu vi esse menino crescendo,
E ele era tão unido com o pai. E eu me lembro que o pai olhava para esse quadro todos os dias depois que o filho morreu. Ele colocou o quadro no lugar de destaque, no meio de todos os quadros que tem nesta casa. Os mais caros, ele pegou e colocou o quadro do filho entre os quadros mais caros que ele tinha e disse: esse é o mais caro que eu tenho, porque esse é o meu filho. Então eu vou dar tudo o que eu tenho, e é $10. Sou pobre, não tenho mais nada, mas o que eu tenho eu estou dando. Então o leiloeiro, vendo que ninguém mais se levantava para arrematar o quadro, o leiloeiro disse: dou-lhe uma. Alguém dá mais do que $10? Dou-lhe duas. Alguém? E ninguém falou nada. Então ele disse: vendido por $10 para esse senhor faxineiro. E alguém gritou lá do outro lado e disse: ainda bem. E o outro disse: graças a Deus, agora vai começar o leilão de verdade. E o leiloeiro olhou para todos, bateu o seu martelo e disse: o leilão está encerrado. E todos que tinham vindo de terras até distantes, de países, de nações, atrás daqueles quadros, se levantaram e disseram: mas como? Agora que vai começar? Como que você encerra? Como que você pode encerrar esse leilão se agora é que nós vamos começar a comprar os quadros? E o leiloeiro disse: olha, eu não pude falar, eu vim em segredo de justiça. Mas havia um testamento deixado pelo dono desta mansão com todos esses quadros, de que quem arrematasse o quadro do filho levaria tudo. Pode ser que para você não tenha valor nenhum o que ele fez na cruz. Pode ser que para muitos não tenha valor. Mas aquele que der valor vai levar tudo. Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração, feche os olhos e pense. Hoje é dia de salvação para você. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Quem hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha entregar a sua vida a Cristo. Porque Ele deu a vida por você. E hoje é a sua vez de dar tudo o que você tem por Ele. Ainda que seja pouco, ainda que você ache que não vale nada, Ele comprou e pagou um preço caro na cruz do Calvário pela sua vida. Eu quero chamar você, querido, querida, que ainda não entende, mas o Calvário, naquele dia lá, se você ler o livro de Lucas, capítulo de número 23, haviam mulheres entristecidas que choravam copiosamente no momento da crucificação. O povo estava observando tudo que estava acontecendo. As autoridades zombavam dele. Os soldados torturavam a Cristo. Os malfeitores que estavam ao seu lado, um falava-lhe mal, o outro, arrependido, tentava consolar-se. Os amigos haviam se distanciado dele naquele momento e apenas alguns poucos estavam lá. E havia um centurião que percebia tudo e glorificava. Hoje, quando eu olho para Jesus, eu me vejo no Gólgota, eu me vejo no lugar chamado Calvário, eu me vejo naquele lugar
lugar de exposição total. Às vezes, talvez você diga, eu tenho vergonha de ir lá na frente. Mas Jesus se expôs totalmente lá. Lá ele foi pendurado entre malfeitores. Lá ele foi crucificado pelas mãos e pés. E a Bíblia diz lá pelo profeta Isaías que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O Calvário é um lugar de compaixão. Lugar de compaixão. Porque lá no Calvário, o Senhor suplicou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E no Calvário, lugar de compaixão, mas também um lugar de vergonha, um lugar de desonra, porque somente os maus eram postos lá. Somente os maus eram levados àquele lugar para serem mortos, execrados publicamente. Mas foi um lugar de testemunho para mim, para minha alma. Um lugar de salvação para minha alma. Porque eu percebi que lá no Calvário, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém aconteceu na minha vida. Antes que eu o amasse, ele me amou primeiro. E a si mesmo se entregou por mim. Se entregou por você. E hoje, você pode olhar para aquele dia e para aquele Calvário como um lugar de vitória para a tua alma. Como um lugar de dupla honra, porque ele te deu a honra de vir ao mundo e morrer por ti. Então vir aqui na frente é se colocar no Calvário. Vir aqui na frente é ser participante do Calvário. Porque você vai sacrificar a sua vida por ele. Você vai dar a sua vida para ele. Você não vai mais viver no mundo de devassidão, no mundo de pecado, mas você vai se entregar corpo, alma e espírito para aquele que se entregou para você. Quem hoje quer entregar-se, reconciliar-se, entregar-se a Cristo, vem aqui na frente, faz o teu voto a Deus para a tua vida eterna, para a tua salvação. Venha ao Calvário essa noite. Aquele que quer vir após mim, disse ele, tome a sua cruz e me siga.